portas, você pode ir em frente. LED, luz na educação. Eu sou Heraldo Guerra, sou de Recife, Pernambuco. Vou contar um pouco da minha experiência em educação empreendedora, como isso interfere na vida dos meus estudantes e como eu consigo resolver vários problemas educacionais e principalmente realizar o principal papel da escola, que é promover uma educação que entregue à comunidade à escola. Eu espero que vocês gostem e fico à disposição para dúvidas. Pode passar, por favor? Ah, o passador ninguém me deu. Quem sou eu? Eu sou Heraldo Guerra, eu sou mestre em engenharia de software pelo César. Atualmente eu estou fazendo doutorado em mineração de dados, onde um dos meus focos é trabalhar em cima da educação empreendedora para promover a maior capacidade dela junto às startups. Fui eleito pela T4 Education, que é uma empresa lá de Londres, que elege as melhores educações do mundo, e eu fiquei entre os 10 melhores na educação empreendedora. Sou um dos ME, que é Microsoft Innovator Expert, além de outros títulos que eu tenho ligados à educação empreendedora. Então, tudo isso me faz ter uma ótima experiência na parte da educação. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Como surgiu a educação empreendedora na minha vida? Primeira situação que eu me deparei foi quando eu passei no concurso para professor das escolas técnicas públicas. Eu sou da parte de tecnologia e me colocaram para o curso de edificações. E aí eu não tinha experiência na área da construção civil, mas eu tinha que lidar com uma disciplina chamada empreendedorismo. Só que ao entrar no curso, era o último período da disciplina, do curso, e eu lidei com esses problemas iniciais. Os alunos queriam se evadir do curso, primeiro, porque não tiveram prática, não tiveram experiência, acreditavam que a educação empreendedora ia ser só uma colagem de cartolina ou material institucional, e isso não iria promover nenhuma prática do curso de edificações para a vida dele. E aí, a partir disso, eu percebi muito desinteresse, principalmente porque o conhecimento que eles tinham técnico não eram aplicados para resolver problemas da comunidade ou problema onde eles moravam. E eu precisava resolver isso e criar uma maneira de melhorar a visão da educação empreendedora. A partir disso, deixa ele daí, pronto. Eu comecei a perceber alguns gatilhos. O que é gatilho? Gatilho é aquilo que impulsiona a ocorrer aquele determinado risco ou problema. A partir do momento que eu comecei a filtrar esses gatilhos, eu pude trabalhar de forma mais específica a resolução dos problemas. Entre outros gatilhos, os mais preocupantes estavam ligados à escola, curso e à disciplina. Por quê? Porque envolviam um contexto muito grande que eu precisava resolver. E para isso, eu precisava filtrar os gatilhos que eu poderia resolver, eu precisava validar a proposta com os alunos e, principalmente, aplicar. A maioria dos alunos sempre me questionava, eu aprendo isso para quê? Como é que eu aplico isso no meu cotidiano? E essa dúvida era o que gerava o meu principal desconforto enquanto professor. E aí eu comecei a montar um mapa mental para resolver esse problema. Todo esse caminho que eu estou apresentando, eu super recomendo para quem é educador ou para quem trabalha a educação empreendedora ou qualquer tipo de educação. E aí o principal problema que eu foi entender a prática educacional. Como é que funcionava? O conhecimento propedêutico, o conhecimento técnico, para quem não sabe o que é o propedêutico, é o conhecimento da base comum, matemática, ciência, entre outras. E o empreendedor que pudesse resolver problemas reais. As disciplinas de empreendedorismo eram ministradas baseadas em filmes, baseados em problemas fictícios que não levavam à prática da disciplina. Dúvidas. A maioria dos estudantes apresentavam diversas dúvidas. Entre as dúvidas principais era o papel da escola. Poxa, eu faço um curso técnico, a comunidade aqui sofre com diversos problemas e o meu curso técnico não pode resolver esses problemas. Então eu precisava levar essa situação e criar uma metodologia que fosse permitido fazer isso em tempo curto, viável e interessante para o aluno, já que seria só a duração de uma cadeira, que é mais ou menos 4 meses. E a partir disso, criamos steps. Esses steps são os passo a passos que a gente pode fazer para promover a educação empreendedora. Ele é baseado em 10 passos, muito simples. Quem quiser, no final, eu tenho todo esse material compactado em um manualzinho gratuito que eu disponibilizo. Além disso, eu fico com total disposição para ajudar no que for preciso.
O primeiro passo, o primeiro step que a gente fazia era estudar e entender o problema. É uma sessão de Design Thinking. Eu conversava com os alunos para entender o que é que está acontecendo aqui, qual é a sua dúvida educacional, como é que seu conhecimento pode ajudar a questão da sua comunidade, como é que você pode aplicar o seu conhecimento e isso vai viabilizar a sua entrada no mercado de trabalho. Então, para trabalhar essa situação com o aluno, eu precisava criar um ambiente colaborativo, que todos os alunos participassem e se envolvessem, criar um sentimento de pertencimento. O aluno se identificar com a disciplina, se engajar, ele precisa ter o pertencimento. Então, a partir do momento que ele entendia que com o conhecimento técnico, a educação empreendedora, ele iria melhorar a vida das pessoas do seu bairro, ele gerava esse pertencimento. Quando ele passava a resolver um problema de seus colegas na escola, ele gerava esse sinal de pertencimento. E isso motivava ele, e isso inspirava. Além dessa questão interna da escola, eu sempre falava das oportunidades de evento, Febrace, Mostratec, Campus Party, Intel e Zef, que eles poderiam apresentar os seus projetos em grandes feiras e compartilhar isso com outros estudantes. Então isso colaborava muito no processo. Mas é fácil? Não. Por quê? Nós automaticamente já temos isso, o olhar principiante. A gente não consegue enxergar o problema por vários lados. E essa falta de enxergar o problema por vários lados é que faz sempre a gente ter as respostas mais óbvias, que é o que não quer criar o cenário empreendedor ideal para a promoção do conhecimento. Vamos exemplificar. Quem consegue me dizer o que é o Uber? Qual é o problema que o Uber resolve? A maioria das pessoas já vai dizer diretamente, logística. Transportar pessoas ou carga. Isso é o que todo mundo já fala no seu olhar principiante. Mas, na realidade, o Uber, ele resolve N problemas. O primeiro problema que o Uber quis resolver, para quem é um pouco mais antigo vai entender, é saber o valor da corrida. Você só faz uma corrida se você quiser, sabendo já do seu ponto inicial ao seu ponto final, quanto vai custar. Quem é um pouco mais antigo, como eu, que pegava táxi assim, não sabia quanto ia pagar no final. E ainda tinha uma tal de bandeira 2 que dobrava o valor. Então você era muito pego de surpresa nessa situação. Outra situação que o Uber lhe ajuda é definir o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, seja para você ou para outra pessoa. No final das contas, o Uber ele passou a resolver vários problemas ligados à logística para criar comodidade e interesse do usuário. Quando a gente começa a entender que o Uber fez isso, e a gente começa a entender que um problema não é só uma resposta simples, a gente começa a criar um cenário empreendedor muito rico em oportunidades. E aí fomos para o segundo passo. Depois que a gente mudou essa questão do olhar principiante, a gente foi entender os principais problemas que tinham próximo à escola. A escola ela tinha um descarte absurdo de resto de coco. Existiam muitas barracas que vendiam coco e na época do verão esse coco aumentava demasiadamente. Para você ter uma ideia, cada barraca de coco produzia por dia entre 200 e 400 cocos descartados. A mesma coisa acontecia nas comunidades. Então, para quem não sabe, o coco ele é celeiro para o nascimento do Aedes aegypti, que ele acumula água. Ele é alimento para pragas entre escorpião, ratos e barata. E a sua decomposição libera CO2, que faz mal à nossa camada de gás carbono. Além disso, a maioria das comunidades dos meus estudantes não tem pavimentação, é no barro. Então, chove, é lama, tem deslizamento, N problemas. E isso tudo está ligado à falta de oportunidades econômicas que as pessoas têm. O que é tudo isso que eu estou falando? É a análise do problema que a gente quer resolver. Ou seja, a gente não só olhou um problema por um pilar, a gente analisou por vários pilares para tentar resolver. E aí, a partir dessa oportunidade que a gente teve de identificar o problema e conhecer, partimos para o terceiro passo, validar. É extremamente importante validar o problema. Por quê, Heraldo? Porque a minha ótica do problema é uma, a ótica de quem vive o problema é outra. De quem está no cotidiano no problema é outro. Você precisa entender se a forma que você está enxergando o problema, se a forma que você está tratando esse problema é interessante para o seu usuário. Porque se você entregar algo que para ele não faz sentido, ele não vai consumir. E aí a gente foi para as comunidades entender
O que é que acontece com o coco aqui ou com a casca do coco? Nada. Quais são os problemas que vocês têm? A partir de todo o entendimento ó, da água do coco acumulado, a casca, o mosquito. Minha rua não é pavimentada, minha casa é de palafita, não possuo renda extra. Tudo isso foi listado e validado para que a gente pudesse criar uma solução que resolvesse tudo isso com conhecimento técnico e propedêutico. A partir disso, partimos para colaborar todos os problemas e todas as ideias com os alunos. Já que eles iriam trabalhar na ideia, eles precisam ter o pertencimento. Eu não poderia jogar uma resposta, a solução é essa, vamos fazer isso. Tem que ser algo deles, algo que seja possível fazer, algo que eles acreditem e queiram fazer. Então, por vários momentos, a gente fez vários brainstorms, várias reuniões para investigar, entender o problema, saber como é que a gente poderia fazer alguma coisa e criar uma possível solução. E aí, dentro dos steps, a gente pensou de 4 formas como pensar todo o processo. A primeira forma mais importante, o que eu sei fazer enquanto estudante que pode resolver esse problema? Como isso pode me ajudar? É fundamentado o que eu penso, ou seja, não pode ser nada de achismo. Eu estou trabalhando de pessoas que têm problema, que eu preciso entregar uma solução real e que realmente funcione. Quem pode me ajudar nesse processo? Quais os profissionais eu preciso para esse processo? Que tipo de ajuda eu preciso? Qual a relação com a ODS? Para quem não sabe, são as metas da ONU, ou seja, eu resolver esse problema, ela se encaixa em que meta da ODS? Pode contribuir para outros projetos, pesquisa acadêmicas, técnico-científica. Quais os passos para tirar o projeto do papel? Pode ser uma metodologia Scrum, pode ser utilizando o Trello. Preciso testar, isso é extremamente importante. E, por final, desenvolver o primeiro MVP, ou o primeiro protótipo para apresentar no mercado e principalmente na comunidade. Mas o que é o MVP? Para quem não conhece o MVP, é uma versão demo, uma versão pequena, ou Minimum Value Product. É quando você faz a primeira amostragem, apresenta ao seu cliente, o cliente diz, é isso que eu quero. Ou seja, antes de você gastar tempo e dedicação fazendo isso, comece apresentando isso. Deu certo, funcionou, você chega no seu protótipo final. Mas é muito importante. Por quê? Toda startup, todo projeto que eu crio com meus alunos, quando a gente não segue o MVP, a gente tem, na maioria das vezes, um retrabalho imenso, porque não adequou à necessidade do cliente em um determinado momento. A partir disso, fomos para o step do MVP. O que é que a gente desenvolveu? Um tijolo feito da fibra do coco, utilizando a seiva. Qual a vantagem desse tijolo? Não usava queima, não usava cimento. Economicamente mais barato, foi regulamentado pelo CREA como mais rígido do que aqueles tijolo maciço de calçamento. Além disso, a gente criou uma oficina de capacitar a própria comunidade a fazer seus próprios tijolos, já que existia o problema da renda extra, e a partir disso participamos de vários eventos ganhando premiação. A ideia do tijolo era que ele servisse não só para pavimentação das ruas, reduzindo essa questão de barro, como também ser utilizado nas casas de palafita para ser substituído por alvenaria. É um tijolo maciço, daqueles mesmo que a gente vê em calçamento de praia. E aí foi o primeiro projeto que a gente fez, atendendo a 15ª meta da ODS. E valeu a pena, Heraldo, desse ciclo? Nossa, demais. Como isso fica para o professor? Exemplificando. Nesse step, você vai fazer a sua construção do aprendizado. É um entendimento do que você proporcionou ao seu estudante e o que você aprendeu. O que é que meu aluno aprendeu em propedêutica? Ele aprendeu conceitos de química, qual é o tempo de secagem da fórmula do tijolo, como é que a seiva do coco funcionava como ligante, quanto eu tinha que botar da armação do coco para não deixar o tijolo muito fibrado, como isso aí se tornava um produto comercializado, então a gente já entrava na parte profissionalizante, como eu divulgava o meu produto, como é que aquele produto tinha um design de produto, porque o primeiro MVP que a gente fez, a gente não sabia, mas cada tijolo, ele tem uma normatização em cima dele, peso, medidas, etc. Então a gente passou a ter que colocar isso.
E, claro, as parcerias foram essenciais para o crescimento do projeto. A gente teve acesso ao CREA, a gente teve acesso à Enlub, que emprestou o terreno para a gente poder trabalhar. Os alunos tiveram experiência prática de como faz, por exemplo, o teste de álcool, que é para entender a umidade daquele produto para poder beneficiar ele. Então, eles tiveram diversas opções práticas. Então, esse momento é quando você, professor, você, educador, entende todo o processo de valia da educação empreendedora. Certo. E qual é o próximo step? 7º. Esse é um dos mais importantes. Criou um produto, criou um empreendimento, massa. Ele precisa ter uma identidade visual. Ele precisa ser reconhecido. A gente pensou em N nomes para o projeto. E o projeto que teve a melhor repercussão do nome foi Construcoco. E aí, em cima disso, a gente trabalhou o Construcoco. É fácil você criar um nome? Não, é um processo. O que a gente validou quando criou o nome? O perfil do público que iria usar o produto, então tinha que ser um produto fácil de pronunciar, foneticamente entendível e que principalmente seu cliente conseguisse falar. Então a gente pensou em um nome português, a gente pensou em um nome que qualquer pessoa que fosse trabalhar, pudesse trabalhar em cima disso. Além disso, extremamente importante você criar a identidade visual e a logomarca. Por quê? Se eu perguntar hoje para vocês sobre essas logos, que a última nem é logo, todo mundo automaticamente identifica, porque isso já está diretamente no nosso cotidiano. Então, quando você consegue criar uma logo, que seu produto é altamente identificado, e você não precisa estar se apresentando ou apresentando ele, é que você já achou o caminho certo. Então, isso é muito importante. Aqui todo mundo já sabe, eu não vou citar nome por causa de direitos autorais, mas só para vocês terem o entendimento. E aí, o que é que a gente teve de resultado em cima disso? Todo o processo ele foi escrito e documentado. Desde a hora que a gente classificou o tipo de tijolo, que até hoje eu sei a classificação C, tijolo maciço, que é a classificação que ele tem, a gente começou a documentar para que outras pessoas pudessem colaborar e participar. E aí recebemos diversos convites, artigo escrito em eventos da Europa, artigos escritos em eventos dos Estados Unidos, várias matérias em jornal. Isso também colaborou para incentivos de outro projeto. Projetos em Campus Party, que foi eleito um dos 5 melhores, de acordo com a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, acho que isso foi em 2015. Então, aquele aluno que não acreditava na disciplina de empreendedorismo, passou a ter uma experiência de mercado totalmente fora do que ele esperava. Que isso melhorou muito a vida dele, melhorou muito a percepção dele de mercado. Várias propostas vieram, vários convites vieram. E o principal, inspirou vários outros alunos. E aí o que aconteceu de conquista? Viemos para São Paulo, para a Feira Internacional das Boas Práticas Sustentável. Fomos a única instituição de nível técnico participando. Todas as outras eram de nível superior. E aí os alunos apresentaram o projeto, receberam uma placa como uma das melhores iniciativas de boas práticas sustentáveis, foram convidados para estágios por diversas empresas, e inclusive ir para a Espanha apresentar o projeto e participar de um estágio lá. Na mesma época, eu recebi um prêmio da Microsoft que me elegeu o ME, que é o Microsoft Innovator Expert, pelo que eu criei com o aluno e pelas experiências. Vários convites eu recebi pela Semana Global de Empreendedorismo para apresentar essa metodologia e poder participar. Fui até a Argentina, na Universidade de Engenharia, com os alunos, poder apresentar todo o processo de fabricação do tijolo, como isso contribuía para a comunidade. Fomos convidados pelo governador para entender o que é esse processo, como isso poderia ser escalado para outras comunidades, para outras instituições. Então, o esforço educacional da educação empreendedora trouxe resultados maravilhosos e super palpáveis, que não só mudou a minha vida, a vida dos estudantes, mas principalmente das comunidades que foram beneficiadas. Step 9. Aprendizagem do professor. O que é importante? Antes de você começar um novo ciclo, junto com seus alunos, um novo ciclo de processo, é extremamente importante você entender aonde eu acertei, aonde eu errei. Aonde eu acertei, compartilhar, colaborar, multiplicar e explorar. Aonde eu errei, não repetir, mitigar e entender aonde eu errei para poder melhorar as coisas. Então, olha, o desenvolvimento da habilidade dos alunos funcionou perfeitamente. Eles criaram autoconhecimento, eles criaram vocação para poder fazer palestra, comunicação, entre outras coisas.
As parcerias foram ótimas. As pessoas chegaram para querer fazer parte, se interessaram em fazer parte desse conhecimento. O desenvolvimento tecnológico dos alunos foi ótimo, porque foi todo prático. Aonde eu tive dificuldade? Para os alunos era muito novo gerir projetos tão grandes. Então a gente precisou criar uma metodologia de ciclos menores do que o do Scrum, para que não houvesse perda de informação, de comunicação, de conhecimento. Para os alunos, entender que aquele conhecimento técnico era aplicado junto ao conhecimento propedêutico não foi fácil. Eles simplesmente só queriam colocar os conhecimentos que eles tinham da base comum, quer dizer, perdão, da base técnica, mas eles precisavam entender que a química, a geografia e a história estavam relacionadas a todo o processo de aprendizado. O histórico mesmo dos morros, para entender maior quantidade de chuva, volume de chuva, era essencial para saber o momento em que o tijolo ia ser aplicado, para que ele tivesse um grau de resistência antes das épocas da chuva. E, além disso, o mais básico que aconteceu, que eu acho que acontece com todos os professores, recursos financeiros. Então, a gente começou a entender que, para o projeto crescer, a gente precisa de um apoio, precisa de um suporte financeiro. Seja para o aluno sair de Pernambuco para a Mostratec, seja para o aluno ter dinheiro para ir na empresa, fabricar mais produto, ou seja, qualquer motivo. Então, existe a necessidade de ter um recurso financeiro. E melhorar a adoção das metas da ODS. Por quê? A gente sabe que com o apoio da ONU, apoio da ODS, o projeto ele ganha um respaldo muito mais forte. Ele ganha uma conscientização muito mais forte. Você não está resolvendo um problema da sua escola, você não está resolvendo um problema do seu bairro. Você está resolvendo um problema que o mundo todo está trabalhando para resolver. Então, isso lhe dá uma força maior. Seja uma motivação para os alunos, ou seja uma inspiração para que outras pessoas também entendam o seu trabalho e queiram colaborar. E aí é o exemplo do que eu fiz, verde foi o que funcionou, vermelho foi o que deu problema e branco que foi adicionado de novo. E aí, inspiração, deu certo? Deu demais. Como é que você sabe que deu tão certo? No outro ano, em uma sala que eu estava, que era a sala de construção civil do curso de edificações, eu fui convidado para vários cursos nessa mesma escola. E aí, quando eu fui convidado para vários cursos, novos projetos surgiram. Entre os projetos, a gente criou um aplicativo chamado Atlantis Access, que é um aplicativo de logística inteligente para o cadeirante. Ou seja, se um cadeirante ele entra hoje na Campus Party, ele vai dar as melhores rotas de locomoção para ele. Desde banheiros com acessibilidade, às ruas que ele possa andar, que tenha mais espaço, ou até mesmo ao restaurante. Então, isso ele é feito por meio de compartilhação de informação, compartilhamento de informação, onde o cadeirante ele pode mudar as rotas na hora que quiser. Então, ela se torna bem interativa. Foi criado um software para tratamento e aprendizado autista. Esse software foi a minha tese de dissertação de mestrado. Eu levei ele para a escola para inspirar os alunos. E deu tão certo que o software chegou a 23 países, tem mais de 65 prêmios, e além de N outras coisas que aconteceu. Após o tijolo de coco, o próximo curso de edificações trabalhou numa lona biodegradável. Ela era uma lona que utilizava o amido de milho ou amido da macaxeira. Ao colocar ela na encosta, ela tinha um período de diluição, ou seja, de degradação, suficiente para que a semente de batatal fosse implantada. Aí, como eu sei isso? Não sou da área, tive que estudar, tive que aprender. Por que a semente de batatal? Porque a semente de batatal ela é profunda, ela segura bastante o solo e ela possui uma folha chamada helicoidal, que ela é uma folha que faz mais ou menos assim. Então, na hora que o pingo d'água bate, ele escorre da folha para outra folha e não consegue chegar no terreno. Então, isso é uma maneira simples, barata, não só de você evitar o deslizamento de encostas e barreira, como a gente também fez o mesmo processo de fazer com as plantas nativas daquele local. Que aí existe a recuperação daquele ambiente que foi devastado. É tanto que os alunos receberam o convite da Casa Militar para fazer a recuperação de uma cidade chamada Goiânia, que foi devastada após uma enchente. Então, toda a cidade com a parte encosta foi utilizada através dessa lona biodegradável para recuperar a fauna, perdão, a flora já existente. E o MobTech, que foi uma logística reversa. O reuso do lixo físico desperdiçado pela escola entre cadeiras, móveis, etc., para se criar cenários para promover a educação, para capacitar os idosos a fazerem isso e terem uma fonte de renda extra. Esses alunos são os alunos do curso de Design Interiores. Também deu super certo o projeto, eu vou falar um pouquinho mais de cada um e vocês entenderem. E aí, como eu havia dito, o Atlantis Access. Para vocês entenderem,
o que é inspiração e o que é motivação. Os alunos criaram esse projeto porque eles moram no morro, lá em Recife, chamado Casa Amarela. E aí eles tinham um companheiro de sala de aula que estava para desistir do curso, porque era cadeirante. Então, as poucas vias que tem no Morro de Casa Amarela são muito íngremes. Então, para descer com ele lá é extremamente complicado. Então, teria que descer pelas escadas. Mas é muito alto, é pesado, é cansativo entre outras coisas. E aí eles criaram esse projeto para primeiro resolver o problema do amigo de sala de aula. Após isso, eles descobriram que o time de basquete, que vários outros estudantes também tinham essa falta de mobilidade por ser cadeirantes. Não sei por onde vou para chegar em determinado local, não sei por onde vou para pegar ônibus com acessibilidade para mim, quero sair com minha família para ir para um restaurante, não sei qual restaurante tem essas informações. Então a gente não só melhora a situação do cadeirante do ato de ir e vir, a gente melhora a economia que aquele restaurante passa a receber um cadeirante, a gente trabalha problemas de doenças ocupacionais que o cadeirante passa a ter, como depressão e etc., porque não sai de casa. O ato dele sair, ele leva a família, que torna mais possível a questão econômica. E aí, ó, aqui é o exemplo ó, do que eu falei, ó, da escadaria. E aí participamos de vários eventos, inclusive eventos do Sebrae, para apresentar. Grande suporte. Amigo, tu coloca esse playzinho aí do YouTube, por favor, para a gente ter uma ideia. Obrigado. Aí é um vídeo rapidinho de quando foi feito o MVP, que aí a gente foi provar se realmente o sistema funcionava e a gente teve o apoio da Globo para fazer uma entrevista e etc. Eu não trouxe porque eu pensei que não ia ter problema, não tem problema não, eu posso passar. Recife anotaram Pronto, como são vou passando os acessos aos principais pontos turísticos do bairro mais antigo da cidade. Como vocês Juntaram verem, as são informações jovens e estudantes. criaram um aplicativo para celular. Aí é o que eu disse, é o ponto de MVP. partida de Ainda não todas tem o as design de rotas produto, é a não tem o Praça design do Marco final. Zero. Pra É testar, só provar então, se esse funciona aplicativo a a gente logística que a convidou gente quer. seu Edmilson, E isso, seu para Edmilson, funcionar, a solta gente aí fez pra parceria onde? com a Microsoft para capacitar os alunos Então a gente no vai desenvolvimento usar da programação. esse aplicativo para ir até lá, combinado? Combinado. O percurso indicado na tela é o que oferece mais segurança às pessoas que usam cadeiras de rodas. 400 metros depois do início do passeio, chegamos ao destino. Mas uma experiência boa que vem contribuir para que possamos estar colocando a acessibilidade em prática. Facilitou de fato o percurso do senhor? Facilitou, porque ele dá indicações, né, de onde você consegue encontrar rampas, rebaixamento de piso. Então isso é muito interessante para a pessoa que usa cadeira de rodas, que tem deficiência. O programa ainda está em fase de ajustes, mas em breve os estudantes pretendem colocá-lo na internet para qualquer pessoa usar. Nós temos uma estimativa de terminar o aplicativo esse ano, e o aplicativo virá junto com uma rede social, no qual os usuários poderão interagir entre si, comentar rotas e também promover acessibilidade para todos. Outra importância do MVP é que a questão de compartilhar a informação entre eles é extremamente importante. Quando a gente fez a primeira versão, tu volta para a apresentação, por favor. Quando a gente fez a primeira versão, a gente fez baseado nas informações da prefeitura, o que era rebaixamento de calçada, o que era acessibilidade, e muitos dos cadeirantes não consideravam, porque não tinham as medidas certas. E aí a gente entendeu que era mais útil eles trocarem essas informações e principalmente que o sistema também deveria funcionar por comando de voz, já que as mãos estão mais apoiadas na cadeira. A partir disso, a gente fez as melhorias, já começamos a um protótipo com design, com login, serviços, tudo com a necessidade de reconhecer aquele cadeirante. Depois disso, criamos o Ken Game. O Ken Game, eu gosto de dizer que foi a menina dos olhos de ouro. Foi um software para tratamento e aprendizado de autistas. Obrigado. Ele surgiu na história do meu mestrado, onde eu queria resolver um problema, que era a história de uma menina chamada Carly Fleischmann. Para quem não conhece a história, ela até os seus 13 anos de idade não conseguia se comunicar. E aí os médicos convenceram o pai a desistir da filha, que ela era impossibilitada de viver em sociedade. E o pai não queria aceitar isso.
todo autista, ele tem uma adesão ou interesse por algo muito grande. E aí ela tinha pela cor vermelha. Ninguém sabe como, mas ela escreveu pela primeira vez no Inspiron Del vermelho, dor e ajuda. A partir disso, a tecnologia foi colocada no tratamento dela. Hoje, Carly Fleischmann, ela escreve livros, dá palestra, faz faculdade e ajuda outros autistas. Se ela não tivesse tido a tecnologia, talvez ela não tivesse tido tanto desenvolvimento cognitivo. Da mesma forma que aconteceu com a Carly, eu fui estudar N outras pessoas que melhoraram seu tratamento pela tecnologia. E aí o projeto começou a mudar a vida de várias pessoas, como dessa mãe que tinha um sonho simples, ouvir o filho dela falar mamãe. E aí ela conseguiu através do Ken Game. O Ken Game ele é baseado nos eixos de traçamento, PEC, SABA e TEACH, e a gente trabalha alguns reforços cognitivos, como vídeo, áudio e apoio textual. E aí o que deu de resultado bom do Ken Game? Várias outras universidades convidaram a gente para conhecer o Ken Game, várias outras escolas técnicas, para que se inspirasse alunos de tecnologia. Os meus alunos foram convidados pela Intel, para quem não sabe, a Olimpíada Mundial de Tecnologia da Intel, que é a Intel ISEF, ela acontece uma vez por ano, e é um negócio super organizado. Ó. Se forma a delegação brasileira, ou seja, o Brasil vai ser representado por estudantes, então para a gente foi uma honra imensa. A gente ganhou o Imagine Cup, para quem não sabe também, é uma competição da Microsoft de inovação em tecnologia. Então a gente participou, ganhou e foi apresentado diretamente na Microsoft. Então para a gente isso aí foi muito bom, além da experiência riquíssima que alunos de escola pública e escola técnica tiveram na sua vida e na sua carreira. E eu fui convidado para participar de um evento de neurociência em Roma, a apresentar a tecnologia do Ken Game, de como isso aí poderia mudar a vida das pessoas utilizando. Então, tipo, a educação empreendedora, ela muda a vida de todos em vários sentidos. Como eu disse, eu enquanto educador, meus alunos enquanto estudantes e as pessoas beneficiadas. O Ken Game está presente em 23 países. Ele está em várias APAES, ele está em várias ONGs, ele está em vários lugares extremamente importantes. A gente tem vários casos de mães que o vírus começou a falar por causa do Ken Game. A gente tem casos de autistas que cometeram suicídio por não entender rotina social e com o Ken Game hoje estão inclusive trabalhando. A gente tem várias outras situações que mostram e faz a pena valer todo o esforço do desenvolvimento do Ken Game. Esse é o da lona que eu havia falado, a Biomanta. Os alunos tiveram matérias faladas no jornal. Aqui é quando a gente foi na cidade de Goiânia, da Casa Militar. Quando houve a enchente, essa ponte ela foi coberta, toda essa parte aí da barreira foi a barreira que foi deslizada, que é o que eles chamam da orla do rio de lá. E ali estão os militares, onde ajudaram em todo o processo de entender a quilometragem, entender como é que ia ser aplicado, fatores de chuva, entre outras coisas, para ter aplicação. E aqui a gente na outra cidade, chamada Água Preta, que os alunos também receberam o convite para poder implantar o seu projeto. Ou seja, a educação que estava na sala de aula ganhou prática para resolver problemas reais, de comunidades reais, de pessoas reais que precisavam dessa ajuda. Então a criação do Life App em 10 Steps tornou tudo isso possível e extremamente interessante. E esse foi o outro projeto que eu havia dito, é o Mobtech. O Mobtech foi o reuso, por meio de logística reversa, de todo aquele resíduo físico que existia abandonado na escola. Eles começaram a criar oficinas para ensinar a idosos a trabalharem com isso, não só sair do processo de solidão, mas ter uma possibilidade de renda extra. Ganhamos um prêmio da Green Nation Fest no Rio de Janeiro. Eles ganharam um prêmio da Volkswagen Construindo uma Nação. E eles pegaram os vários galpões que tinham abandonado na escola e fizeram uma roupagem nova, se tornou pontos de estudos, biblioteca, vários momentos de lazer para os alunos. E tudo começou simplesmente para fazer uma criação de cenário para uma festa de Halloween. Como não tínhamos recursos, tudo foi reaproveitando o lixo da própria escola para fazer. E aí a escola reconheceu isso várias vezes, dando menção honrosa para os alunos de design de interiores, que participaram e aplicaram todo o seu conhecimento realmente de forma prática. E o que é que a gente tem para a meta de 2023? A gente criou o Gilbert, quer dizer, está começando a criar. Para quem não sabe o que é o Gilbert,
O nome já veio em homenagem à doutora Sarah Gilbert. Alguém sabe quem é a doutora Sarah Gilbert? Não? Doutora Sarah Gilbert foi a criadora da vacina AstraZeneca. A que foi possível todo mundo hoje estar saindo dessa crise da pandemia. Ela foi até homenageada numa partida de tênis, esqueci o nome do local. E a gente criou o Gilbert da seguinte forma. Ele é um sistema embarcado que a gente quer, por meio da mineração de dados, fazer uma triagem simples e rápida, utilizando o protocolo de Manchester. Para quem não entende, o protocolo de Manchester é aquela pulseirinha que você recebe na urgência, verde, amarelo ou vermelho. Para você receber essa pulseirinha, você vai lá, pega a sua ficha, vai no enfermeiro, faz análise e volta para lá. A gente vai medir esse tempo entre 30 a 50 minutos gasto até que você seja atendido. Com o Gilbert, a gente trocou tudo isso por umas placas de Arduino e um kit de esfigonômetro. Nunca vou acertar esse nome. Que é o oxímetro, a pressão, a temperatura, tudo de forma digital. Para que a gente reduza outros problemas, como custo de limpeza e uma pessoa capacitando, a gente usa a luz ultravioleta numa cabine. Então, cada pessoa, quando entra na cabine, que coloca seu braço para tirar a pressão, medir o oxímetro e ver todas aquelas taxas necessárias para o protocolo de Manchester, outra pessoa só entra 5 minutos depois que a luz ultravioleta fizer todo o problema de contaminação do espaço. A partir disso, a gente já está em um outro processo, que é criando um chatbot para ter essa interação. Por que é importante? Porque aquela pessoa que chega com determinados sintomas, se a gente tem uma análise de um histórico, a gente pode evitar com que ela vá para a emergência. Durante os testes de validação, várias pessoas apresentaram os possíveis sintomas da Covid. E aí, quando a gente foi puxar no histórico, ou era crise de asma, ou era qualquer outra situação que não era Covid, que bastava uma nebulização e ela estava com suas medidas todas fisiológicas corretas. E aí a gente questionava, mesmo assim você quer ir para a consulta? Quero. Só que ela deixava de ser vermelha para ser verde. E aí quem realmente era vermelho se mantinha vermelho. E quem era vermelho por uma dúvida, descia para uma situação real. Qual é o melhor resultado disso? Tempo na emergência e na urgência, a gente diminuiu bruscamente. De 50 minutos, a gente está entre 5 e 8 minutos. Qual a outra vantagem disso? Quanto menos pessoas numa emergência e numa urgência, aquele espaço fica cada vez menos contaminado. E aí eu não faço a proliferação de pessoas. Então, o administrativo sofre menos com a contaminação, o próprio paciente que pode estar ali por uma crise de asma ou qualquer coisa e não há necessidade de emergência, sofre menos com a contaminação. A partir do momento que a gente tem uma emergência com menos pessoa, o sistema público ou o sistema particular atende com mais frequência, com mais força as pessoas, e aí a gente faz com que a pessoa não gaste tanto tempo numa emergência, e sim ela gaste esse tempo com o que é interessante para ela. Então a ideia do Gilbert é facilitar esse processo. Ah, Heraldo, só vai funcionar nas emergências e na urgência? Não. Estamos já estudando uma viabilidade que isso também possa ir para o serviço de home care, principalmente idosos e pessoas acamadas que não possam fazer determinadas coletas fisiológicas. Mas a gente quer tornar ele tão simples que o motoboy coloque a maletinha na moto e chegue lá e ele consiga operar. Imagina quantas pessoas a gente não vai poder salvar as vidas, quantas pessoas não vai ter um serviço de home care com mais necessidades atendidas, como não vai facilitar para o médico o acompanhamento fisiológico e o levantamento de dados que é interessante para ele, seja ele do idoso ou seja ele do acamado. Então, esse é o Gilbert, é o projeto para 2023, que é o projeto da minha pesquisa de doutorado. Além disso, tem o CAT, que é uma startup particular minha, que eu estou desenvolvendo com meus alunos, que ela funciona da seguinte forma. Ele é um matching de habilidades por oportunidades de negócio. Ah, Heraldo, eu não tenho diploma, eu não tenho certificado. Não tem problema, você é bom no quê? Ah, eu sou muito bom no desenvolvimento de React para mobile. Então, a gente cadastra a sua habilidade, por onde você se deslocar, ele vai dar um match na oportunidade. Ah, eu não tenho passagem, eu não tenho onde ir. Não tem problema. Os bairros aquecidos com aquela sua habilidade, a gente vai dar um match para saber se é interessante. E o que a gente está desenvolvendo é para qualquer área. A gente já entrou no processo de validação, então ajudante de pedreiro, motoboy, pessoas que têm habilidade em determinadas funções,
já consegue achar aquela sua oportunidade de negócio. Qual a maior vantagem disso? A gente trabalha no processo da economia, da retomada da economia, porque o nosso foco todinho são jovens de comunidade. Então a gente sabe que existe o preconceito social, a gente sabe que existe a problemática dele se engajar. Então a necessidade do CAT é atender as pessoas que mais querem ter a sua autonomia financeira e não sabem por onde. E o último projeto que a gente quer atender esse ano é a rede Malala de Network. A gente quer contribuir com isso. Eles já trabalham com empreendedorismo, com a parte financeira. Para quem não conhece, a rede Malala aqui no Brasil, principalmente a de Pernambuco, ele tenta reorganizar a vida de jovens mulheres negras, índias, entre outras, que ou por engravidar ou por não ter apoio do seu companheiro, acabaram desistindo de estudar e de trabalhar. E aí a gente quer criar uma parceria para que o Life Up e a educação empreendedora não só possa fazer com que elas retornem ao mercado de trabalho, mas promover também uma melhor qualidade de vida e que isso possa ser multiplicado em todas as outras redes da Malala. E por que isso é tão bom, a educação empreendedora? Falei de toda a construção do ensino-aprendizado, falei de toda a construção do conhecimento, mas e qual é o retorno que a gente tem enquanto professor e enquanto aluno? Viaja muito, muito. Aqui sou eu com meus alunos lá no Arizona, assistindo um campeonato de futebol americano. Como eu disse, a gente recebe a camisa da delegação. Fomos depois assistir um campeonato de beisebol com The Backs. Foi The Backs e contra, acho que foi os Yankees. Várias festas a gente participou à noite. Ganhamos da Intel 5 dias de passeio em Nova York pelo empenho que a gente teve. Já fomos para Portugal, já fomos para a Espanha, pudemos assistir um jogo do Real Madrid no próprio Real Madrid. Além de vários outros países que a gente conheceu, como França, Argentina, eu fui convidado pelo governo federal a passar 2 anos trabalhando em educação empreendedora em vários IF, várias escolas técnicas. Barcelona, passei 3 meses na China falando sobre educação empreendedora, principalmente que lá existe a maior competição asiática de educação empreendedora. Então eu fiquei em Macau, Xiamen, Hong Kong. Ali é minha esposa que está aqui na plateia. A gente também teve o prazer de ir para a Colômbia, e lá eu aproveitei para passear, fazer lazer. Então a educação empreendedora, ela me permite tudo isso. Ela me permite tirar o meu conhecimento da sala de aula, aplicar para um contexto real, fazer com que o meu aluno tenha essa experiência e a gente possa ganhar um mundo com esse conhecimento. Aqui são diversos prêmios que a gente ganhou, hoje são mais de 70 prêmios, a publicação do artigo, isso é uma competição que tem lá todo ano de promover a inovação, então a gente participa, geralmente a premiação é em dinheiro, a gente sai lá com 14, 15 mil reais, o prêmio Construindo Nação, Brasil Criativo, para quem não sabe, é o Oscar do empreendedorismo, acontece aqui no Oscar Niemeyer, esse ano tem, o primeiro ano foi o ano que eu participei, acabei ganhando, o Imagine Cup, como eu havia falado para vocês, outra Campus Party Recife, que a gente ganhou na categoria Smart City, que foi cidade inteligente, com uma startup chamada Stepbox. Desafio Intel de negócios, a gente ganhou. E foram vários prêmios ganhando. E para mim, o maior reconhecimento que eu tive de tudo que eu promovi na educação empreendedora foi quando o Comitê Olímpico, mais a Nissan, me convidaram para ser um dos condutores da Tocha Olímpica, por tudo que eu fiz na educação, por tudo que eu mudei nas comunidades, por tudo que meus alunos vivenciaram e puderam viver, e por todo o resultado de todos os projetos, seja no autismo, seja na acessibilidade, ou seja em qualquer um dos fatores que eu trabalhei. E para mim, até hoje, são um dos momentos mais memoráveis que eu tive na minha vida. E tudo isso só é possível porque eu tenho um apoio muito grande da minha família, que me incentiva, que está comigo, e eu acho que quando a família está bem, você consegue fluir em todos os outros setores. Então, para mim, isso aí é fantástico. E eu sou um professor por paixão e dedicação. Eu era engenheiro de software, mas eu me apaixonei pela educação. E sempre que eu puder ajudar um professor, qualquer pessoa que esteja ligada à educação, eu vou ajudar. Porque eu acredito sim que a educação transforma e é que ela é capaz de mudar a vida de muitas pessoas envolvidas. Então, eu como educador, fico total disponível para ajudar quem quiser. Resumo de hoje para a gente entender os 10 steps. Primeiro ponto, estudar o problema é essencial.
O que você quer resolver como problema, estude. O que é o problema, quantas pessoas sofrem com esse problema, qual o impacto desse problema, é essencial. Identificar o problema. Realmente, o que eu estou estudando é o problema que aquela comunidade vive, é interessante para aquela comunidade, eu entendi o problema, valide o problema, converse com as pessoas que vivem o problema. Olha, é isso mesmo que você passa, é essa a sua necessidade, é isso que você precisa mudar. A sua ideia, pegue a sua ideia, teste, valide e apresente as possibilidades. Para isso, construa um MVP. Um MVP não precisa ser necessariamente alguma coisa tecnológica. O Construcoco foi um primeiro tijolo de fibra. A lona biodegradável foi quase o tamanho de uma cartolina. Então, teste, valide, veja se vai funcionar. Trabalhe a construção do aprendizado. O que é que você, como professor, aprendeu? O que é que seu aluno, enquanto estudante, aprendeu? O que isso pode ser multiplicado? O que isso pode ser compartilhado? Identidade e a ideia. Todo projeto ele precisa ter um nome. A gente falou de Construcoco, a gente falou de Ken Game, a gente falou de Atlantis Access, a gente falou de Mobtech. É extremamente importante que ele tenha um nome ou ideia para que as pessoas se identifiquem e identifiquem. Documente tudo. Até o documentar é uma questão de generosidade intelectual. Se uma pessoa gostar da sua ideia, quer levar para aquela escola, você tem como passar um material para com que ela aprenda e execute. Ah, você quer publicar um artigo, você tem material para que mais pessoas entendam e executem. E aí você contribui com a vida acadêmica. Como professor, o que é que você aprendeu? Compartilhe isso com outros professores. Faça com que outros professores se interessem e queiram fazer isso. Eu sei que essa é uma das tarefas um pouco mais difícil, mas é extremamente importante você ter vários professores ao seu lado. E no final, inspire. Cada vez mais esse ciclo ele tem que aumentar. Então eu comecei em uma sala, passei para 4 salas, passei para várias turmas e passei para uma escola inteira. Hoje está em escola, universidade e vários eventos onde eu estou colaborando. Então o ideal é que isso não engesse jamais. Cresça, porque se cada um de vocês hoje que entendeu, inspirou, levar para outra pessoa, levar para a sua instituição, a gente está trabalhando numa educação mais valorizada, a gente está trabalhando numa mudança na vida das pessoas. Nós estamos transformando a sua vida, a vida do seu aluno, da pessoa com quem você compartilha e principalmente de quem vai ser beneficiado. Então o ato de inspirar é extremamente importante. E aqui meus contatos. Quem quiser material, eu tenho ele gratuito. Eu mando o link, você baixa, estuda. E quem quiser, Heraldo, eu quero um suporte, como é que eu faço? Só é me chamar no e-mail ou no Instagram, que eu ajudo no que for possível. Combinado? Agradeço demais a todos que estavam aqui. Fico disponível para perguntas. E quem quiser perguntar, só é levantar a mãozinha que o microfone chega aí. No demais, estou à disposição para vocês. Obrigado. Pela seriedade do nosso site, o canal